Você já parou para pensar por que nós insistimos em repetir coisas que sabemos perfeitamente que vão nos fazer mal? Porque sentimos uma atração quase magnética justamente por aquilo que tem potencial de nos destruir. E por que o silêncio incomoda tanto? Como se ele fosse um espelho apontado para a nossa cara, querendo contar verdades que passamos a vida inteira tentando evitar. Existe uma frase antiga que diz que o ser humano é como uma corda esticada entre o nosso lado mais primitivo animal e o nosso potencial mais elevado. O vício e a compulsão nascem exatamente no meio dessa corda bamba. Nós passamos os dias tentando nos equilibrar entre o impulso cego e o propósito de vida. Quando olhamos para as descobertas da psicologia profunda, especialmente através dos estudos de Carl Jung, percebemos que o vício nunca foi uma simples fraqueza de caráter ou falta de vergonha na cara. Para ele, a compulsão é um recado urgente do inconsciente. É um pedido de socorro de uma parte da nossa mente que ficou sufocada pelas cobranças, pelas máscaras sociais e pelo cansaço do dia a dia. E talvez seja por isso que tantas pessoas se encontram pensativas tarde da noite, quando a casa está em completo silêncio e apenas elas e seus fantasmas internos estão acordados. O vício não chega fazendo barulho ou gritando, ele chega disfarçado. Vem com cara de conforto, de alívio rápido, de recompensa após um dia estressante. Ele aparece no cigarro que você acende sem perceber, no movimento automático do dedo deslizando pela tela do celular, no corpo que você enche no final da tarde ou na comida que você come sem estar com fome. O que quase ninguém entende é que todo impulso automático tem uma raiz profunda. Na maioria das vezes, por trás do desejo incontrolável existe uma dor que você tentou ignorar. E essa dor não quer ser evitada para sempre, ela quer ser ouvida. Este conhecimento não serve como uma punição ou um julgamento, mas sim uma lanterna para iluminar o que existe atrás dos seus olhos. Compreender essa mecânica é o que separa daqueles que vivem uma guerra eterna contra si mesmas daquelas que finalmente encontram a paz. Não se trata de força de vontade bruta ou de repressão, mas de escuta, de autoconhecimento e de parar de fugir daquilo que chamamos de sombra. O vício não usa correntes visíveis para te prender. Ele te conquista com promessas suaves e muito amigáveis. Ele sussurra no seu ouvido nos momentos de cansaço. Você já sofreu demais por hoje, você já trabalhou duro, merece um descanso. Só um pouquinho de alívio não vai fazer mal. E assim, como quem puxa um cobertor quentinho em uma noite de frio, você cede. Você acende um cigarro, você bebe, come além do que precisa. Abre o aplicativo e rola a tela infinitamente. Sucumbe a jogos em uma tentativa de prazer infinito. Por alguns minutos, a vida parece ficar um pouco mais leve. O peso do mundo diminui e a ansiedade dá uma trégua. Mas por trás dessa cortina de fumaça existe um mecanismo muito maior operando na sua mente. A compulsão é um símbolo, um código, uma ferramenta que sua mente oculta encontrou para gritar aquilo que você não consegue expressar em palavras. Agora, faça uma pergunta honesta a si mesmo. Se você estivesse em completa paz, se sentindo inteiro, realizado e sem nenhuma pendência emocional, o que haveria para anestesiar? O comportamento compulsivo nunca é o problema real. Ele é apenas o sintoma. Ele é o reflexo. A fumaça de um incêndio que está acontecendo em um vazio que você ainda não aprendeu a nomear. O que realmente deveria nos chamar a atenção não é o momento em que cedemos ao desejo, mas sim ao vazio e o silêncio que vem imediatamente antes dele. Muitos pensadores antigos já diziam que nenhum ser humano é verdadeiramente livre
se não for dono de si mesmo. Mas a psicologia deu um passo além, ao mostrar que não basta apenas tentar se controlar por fora. É preciso ter coragem de descobrir o que realmente está puxando os cordões do seu comportamento por dentro. Infelizmente, a nossa cultura ainda trata a dependência e a falta de controle como se fossem sinais de preguiça, falta de vergonha ou defeito moral. Mas pense bem, como você vai controlar algo que você sequer entende? Como você espera vencer um inimigo interno que usa o seu próprio rosto e os seus próprios pensamentos como disfarce? O vício funciona como uma máscara. Por fora, ele tem a cara daquilo que você consome: a substância, o jogo, a rede social, as compras. Mas por dentro, ele é feito daquilo que consome você: carências que nunca foram resolvidas, marcas de rejeição na infância, frustrações profissionais e uma tentativa desesperada de escapar de quem você é. O que você esconde ganha força. Existe uma lei psicológica fundamental que diz: aquilo a que você resiste, persiste. Quando você descobre algo em si que não gosta e tenta esmagar aquilo à força, você não está destruindo o problema, está apenas jogando ele para o porão da sua mente. Muitas vezes, quando achamos que estamos travando uma batalha heróica contra o vício, estamos apenas apertando ainda mais a venda sobre os nossos próprios olhos. Repare com atenção no seu próprio comportamento. O vício sempre cria um ritual muito específico. Ele tem uma hora certa para aparecer, um lugar preferido, um gatilho emocional, um cheiro, uma temperatura. É quase como um roteiro de teatro que se repete dia após dia, semana após semana. E nesse teatro mental, o papel principal não é o prazer. O prazer dura poucos segundos. O verdadeiro objetivo desse teatro é o esquecimento. Esquecer-se de si mesmo, esquecer dos problemas, esquecer das cobranças por alguns minutos traz um alívio imediato, mas o preço cobrado por esse alívio é alto. Com o tempo, esse roteiro vira uma prisão de segurança máxima. É por isso que depois da euforia vem a ressaca moral, a vergonha e a sensação de derrota. Você se sente um fraco, porque acredita que o problema é a sua falta de postura. Mas a verdade é que o seu problema não é falta de força. O seu problema é a dor acumulada. E a dor não pode ser vencida na base da força bruta ou da violência psicológica contra si mesmo. A dor, ela só é superada quando temos a coragem de atravessá-la com presença e acolhimento. Antes de tentar parar de forma desesperada, você precisa compreender o mecanismo. Antes de resistir ao impulso, você precisa parar para escutar o que ele quer dizer. Quando fazemos esse movimento de parar e observar, a compulsão deixa de ser um monstro destruidor e passa a ser um mensageiro. Existe um significado profundo nessa angústia que sentimos, algo antigo e muito humano. O vício é o eco de um chamado interno que você simplesmente esqueceu de atender ao longo da sua vida. Não importa se a sua válvula de escape é o cigarro, a bebida, a tela do celular, o trabalho excessivo ou o açúcar. Nada disso é o centro da questão. O que realmente importa é o que você está tentando silenciar quando recorre a essas coisas. O que está tentando não sentir quando abre a geladeira sem fome ou quando passa horas arrastando o dedo pela tela do celular. Quando entra naquele jogo de azar para ter minutos de esperança. O nosso lado oculto, a nossa sombra, é composta por tudo aquilo que escondemos de nós mesmos. São os pensamentos que julgamos errados, os sentimentos de inveja ou raiva que fomos ensinados a reprimir, os traumas que temos medo de reviver
e os nossos desejos mais profundos que foram rejeitados pelas pessoas ao nosso redor. É a sombra que ganha vida e começa a gritar nas madrugadas silenciosas. É ela que se manifesta quando o brilho da tela do celular no escuro denuncia a nossa solidão, ou quando um gole de bebida tenta aquecer a falta crônica de um abraço de verdade, ou de um sentido maior da vida. Este comportamento não é uma loucura sem sentido. Ele é perfeitamente coerente com o tamanho da dor que você carrega. O vício é uma tentativa, mesmo que distorcida e prejudicial, de encontrar algum tipo de equilíbrio emocional. É a resposta de uma criança interna que cresceu sem se sentir protegida, de um adulto exausto que sente que nunca é bom o bastante para o mundo, de um luto que nunca foi chorado ou de uma solidão que se tornou tão antiga que acabou virando parte da mobília da alma. Por isso, quando a vontade avassaladora vier, mude a abordagem. Em vez de entrar em pânico ou começar a se xingar, tente se perguntar: de onde está vindo essa fome? Que tipo de vazio eu estou tentando preencher com isso agora? Qual parte da minha história está gritando por atenção neste exato momento? Ao fazer essas perguntas, a ficha começa a cair. Você começa a perceber que a compulsão nunca foi apenas uma busca por prazer safado ou por pura curtição. Ela sempre foi uma tentativa desesperada de sobrevivência emocional. Existe uma fome dentro do ser humano que nenhuma conquista material consegue saciar. Você pode comprar o carro do ano, conseguir a promoção no trabalho, mudar de casa, iniciar um relacionamento novo ou viajar o mundo. O prazer dessas conquistas acontece, mas ele tem prazo de validade. Em semanas ou meses, o vazio volta a aparecer no fundo do peito, ainda mais exigente e mais profundo do que antes. Essa insatisfação crônica pode ser entendida como uma sede espiritual, não no sentido religioso tradicional, mas sim como uma fome de significado, de conexão real com a existência e de transcendência. Todo vício começa como uma busca mal direcionada por algo profundo e significativo que foi esquecido pelo caminho. Quando você busca uma substância ou um comportamento de risco, a sua essência está apenas tentando responder a um chamado que a sua mente racional ainda não sabe decifrar. É a sua alma gritando por um propósito, e a compulsão acaba sendo a única válvula de escape que ela encontrou disponível. Essa inquietação acompanha a humanidade desde que o mundo é mundo. Mas nem todas as pessoas experimentam esse sentimento com a mesma intensidade. Há quem consiga viver uma vida perfeitamente linear, sem grandes crises existenciais, contendo-se com a rotina comum de trabalhar, pagar as contas e consumir entretenimento de forma moderada. Eles conseguem beber socialmente sem se perder, conseguem usar as redes sociais sem se viciar, e experimentam prazeres sem se escravizar. Mas você, muito provavelmente, não funciona assim. E isso não significa que você nasceu com um defeito de fábrica. Essa sensibilidade extrema, essa sede que nunca passa, é o sinal de que a sua mente não aceita respostas superficiais. É o indício de que existe um potencial de transformação muito maior em você, que está sendo contido e sufocado pela vida que você está levando. Quem enfrenta o fantasma da dependência costuma carregar uma ferida interna muito específica. O vício nunca foi sobre a substância em si. O álcool, a droga ou o comportamento repetitivo são apenas os meios que a pessoa encontrou para tentar tocar em algo que traga uma sensação de pertencimento, de conexão e de magia, escapando de uma realidade cotidiana que parece cinzenta, fria e pequena demais para o tamanho do mundo que ela carrega no peito.
O problema é que o próprio remédio se torna a doença. O mesmo comportamento que você usa para tentar matar sua sede é o que te deixa com mais sede ainda. Esse é o grande paradoxo da experiência humana. Você busca o comportamento compulsivo para tentar se sentir inteiro, mas o resultado final é que ele te deixa ainda mais fragmentado. Você persegue a euforia para fugir da angústia, mas quando o efeito passa, a angústia volta, multiplicada por 10 vezes. É um ciclo cruel, um labirinto mental que parece desenhado especificamente para quebrar a sua resistência. No entanto, se olharmos com os olhos da psicologia analítica, esse ciclo não é um caos aleatório. Ele funciona como um mecanismo de refinamento. O universo ou a vida não cobram esse preço de todo mundo. Nem todos precisam passar por uma tempestade tão violenta para aprender a olhar para dentro. Mas aqueles que são colocados nesse fogo cruzado, a lição direta é inegociável. O que você tanto procura do lado de fora jamais será encontrado aí. Você passou anos tentando curar uma carência que é interna, usando ferramentas que são externas, tentando preencher um espaço infinito com coisas finitas e passageiras que nunca vão se ajustar àquele molde. E toda vez que você repete essa tentativa frustrada, o buraco aumenta, a frustração se solidifica e a sensação de estar perdido só cresce. É exatamente nessa encruzilhada que a maioria das pessoas joga a toalha. Elas olham para o histórico de tentativas fracassadas, para as promessas quebradas e para o sofrimento acumulado e chegam à conclusão de que são pessoas perdidas, são casos perdidos, pessoas amaldiçoadas ou desprovidas de força de vontade. Mas a psicologia profunda traz um olhar de esperança. A intensidade da sua compulsão é exatamente proporcional ao tamanho da sua força vital. Quanto mais profundo é o seu sofrimento e a sua busca, maior é o seu potencial para um despertar real. Essa fome impossível de saciar não veio como um castigo para te destruir, ela veio como uma preparação para te forçar a crescer. Quantas vezes você já prometeu para si mesmo, no meio do desespero de uma ressaca física ou moral, que aquela seria a última vez? Quantas vezes você já olhou para as pessoas que você ama e garantiu que tudo ia mudar? No entanto, quando o gatilho certo bateu, quando o cansaço acumulado da semana te pegou desarmado, você caiu novamente. Cada recaída dói como uma facada no peito. Ela parece a prova definitiva que você não tem mais jeito, de que a sua mente está quebrada e de que o seu destino é falhar. Mas e se a queda não for o oposto da vitória? E se cada desabamento for, na verdade, um passo planejado para uma jornada que a sua mente consciente ainda não consegue compreender? Essa repetição exaustiva não é um erro do destino, ela é uma descida forçada até os porões da sua personalidade, até aquelas gavetas trancadas que você passou a vida inteira fingindo que não existiam. É o confronto direto com a nossa sombra. A sombra cresce no escuro de tudo o que renegamos sobre nós mesmos. A raiva que engolimos para parecer pessoas boazinhas. A carência que escondemos através de uma postura de independência. Os traumas do passado que fingimos que superamos apenas porque o tempo passou. Tudo isso vai sendo empurrado para baixo do tapete. Só que a compulsão funciona como uma força da natureza. Ela puxa tudo isso de volta para o meio da sala. Toda vez que você perde o controle, você é arrancado do seu castelo de aparências e obrigado a olhar para a sua realidade mais nua e crua. O vício destrói o verniz social, quebra o orgulho e te deixa completamente desprotegido diante de si mesmo.
E o objetivo profundo desse processo é exatamente esse. A maior parte das pessoas passa a vida inteira encenando o papel. Elas constroem as suas identidades com base no que os pais queriam, no que a sociedade aprova e no que parece financeiramente seguro ou socialmente aceitável. Elas nunca chegam a saber quem realmente são por baixo daquele disfarce. Mas quem carrega o fardo de uma mente intensa e compulsiva não tem o luxo de viver uma vida morna e superficial. Essas pessoas são arrastadas para as profundezas da mente, queiram ou não. Nas grandes lendas da humanidade, o herói nunca encontra sua força verdadeira vivendo no conforto do palácio. Ele sempre precisa descer ao mundo inferior, atravessar o deserto, encarar os monstros mais terríveis e olhar nos olhos da própria morte. Só depois de ser quebrado e despojado de todo orgulho é que ele consegue renascer com o seu verdadeiro poder. O seu problema atual é o seu mundo inferior. Cada tombo é uma máscara que cai, uma ilusão de controle que se desfaz. Parece a morte, porque de fato é a morte do seu falso eu. E essa destruição é o começo obrigatório para a sua verdadeira transformação. Esse ciclo de altos e baixos tem um ritmo muito claro. Você se levanta cheio de planos e determinação. Cai no desespero do erro, junta os cacos com raiva, tenta se controlar na base da disciplina rígida e cai novamente na culpa profunda. Se você prestar atenção, essa dança cansativa está tentando te ensinar a lição mais difícil de todas. Você não vai resolver um problema profundo da mente usando apenas a força de vontade do seu ego. Não vai alcançar a cura através da punição, do ódio contra si mesmo ou do controle militarizado sobre as suas vontades. Essa é uma pílula amarga de engolir, principalmente para quem se considera batalhador, forte e acostumado a vencer os desafios da vida na base da garra. Mas o inconsciente não aceita ordens ou violência. Quanto mais você entra em guerra com o seu sintoma de forma agressiva, mais energia você dará para ele. Quanto mais você odeia o seu desejo, mais forte fica o aperto dele sobre o seu pescoço. O caminho verdadeiro para a libertação exige um passo contra-intuitivo. Você precisa parar de lutar e aprender a se render. E atenção, render-se não significa aceitar a derrota, cruzar os braços e se entregar ao sofrimento de forma passiva. Rendição, na psicologia, significa aceitar a realidade dos fatos. Significa admitir que você está lidando com uma força interna que sua mente racional sozinha não consegue dominar. Significa parar de gastar energia tentando fingir que o problema não existe ou que ele é menor do que realmente é. As pessoas que conseguem se libertar de dependências antigas não fazem isso exterminando uma parte de suas mentes. Ao contrário, elas fazem isso integrando essa parte. Ela deixa de olhar para as suas fraquezas como inimigas mortais que precisam ser apagadas da história e passam a enxergá-las como partes feridas, assustadas ou imaturas que precisam de espaço, compreensão e um novo direcionamento. Elas param de se chicotear por terem caído e começam a sentar no chão para analisar o que causou o tropeço. Cada queda passa a ser vista como um diagnóstico gratuito sobre o seu funcionamento interno. Ela mostra exatamente onde a sua mente está cansada, de onde você está tentando fugir e por que você ainda recorre a mecanismos que te machucam. O caminho do crescimento pessoal nunca foi uma subida em linha reta e perfeita. É uma estrada em espiral, onde você passa pelos mesmos problemas, mas a cada volta você está mais maduro,
mais consciente e com mais ferramentas para lidar com a situação. Dentro de cada um de nós existe uma instância da mente que funciona como uma testemunha silenciosa. Ela não julga, não briga e não se desespera. Ela apenas observa. Ela conhece cada desculpa esfarrapada que você inventa para justificar o erro. Conhece cada mentira que você conta para os outros para manter as aparências e sabe exatamente o tamanho do medo que você sente quando desliga as luzes para dormir. A compulsão ganha força justamente quando essa testemunha está adormecida e nós passamos a viver no modo automático. O vício se alimenta do acúmulo de sentimentos não expressos. A frustração que você engoliu no trabalho para não perder o emprego, a mágoa que guardou do seu parceiro para evitar uma discussão, a sensação crônica de não ser bom o suficiente que você tenta compensar sendo perfeito em tudo. Toda essa energia emocional acumulada não desaparece sozinha. Ela vai para o porão da mente e fica ali, fervendo, até encontrar uma rachadura por onde possa escapar. E essa rachadura é o comportamento compulsivo. Por isso, entenda o seguinte: o seu sintoma não está tentando acabar com a sua vida. Ele está apenas tentando chamar a sua atenção para algo que está profundamente errado na forma que você está vivendo. O que você se recusa a olhar de forma consciente vai acabar se manifestando na sua vida, na forma de destino ou de compulsão. Cada impulso incontrolável traz uma mensagem codificada. Quando você busca aquele alívio imediato, você não está atrás da substância em si. Você está respondendo a uma necessidade legítima da sua mente, que foi negligenciada por tempo demais. É a sua identidade real tentando quebrar a casca das aparências. Você não consegue mudar esse cenário através da vergonha ou do isolamento. O único caminho eficiente é a integração através da consciência. É ter a coragem de olhar para a sua escuridão interior, aceitar que ela faz parte de quem você é e dar um nome aos seus sentimentos. É admitir: sim, eu sinto raiva. Sim, eu me sinto terrivelmente sozinho. Sim, eu tenho medo de falhar e não dar conta de tudo. Fazer esse trabalho exige uma coragem que a maioria das pessoas preferem não ter, pois é doloroso encarar aquilo que passamos a vida inteira sendo ensinados a esconder. Mas é exatamente nesse momento de honestidade brutal que a verdadeira escolha nasce. Enquanto você continuar negando as suas sombras, você continuará sendo um fantoche nas mãos delas. No momento em que você se aceita e compreende a origem delas, o jogo muda e você reassume o controle do tabuleiro. A vida nos molda através de marcas e feridas que muitas vezes parecem que jamais vão fechar. Passamos anos tentando fazer com que elas desapareçam, usando todos os tipos de anestésicos disponíveis no mercado. Trabalho sem parar, consumo desenfreado, relacionamentos superficiais ou distrações tecnológicas, mas a dor continua ali, embaixo da superfície, pronta para sangrar ao menor sinal de toque. A psicologia profunda nos traz um entendimento revolucionário sobre essa dor. Algumas feridas não vieram para ser apagadas. Elas funcionam como marcas de navegação da nossa mente. Não são erros biológicos ou castigos cósmicos. São pontos de ruptura por onde a nossa sensibilidade e a nossa maturidade conseguem se desenvolver. A maioria das dores que experimentamos na vida são as grandes responsáveis por construir a nossa capacidade de empatia e compreensão. Uma pessoa que passou a vida inteira em um berço de ouro, sem nunca ter conhecido a dor da rejeição, do abandono ou do fracasso retumbante, jamais será capaz de compreender a fundo a agonia de quem está no fundo do poço. Alguém que nunca sentiu o peso de uma culpa esmagadora
não tem como oferecer um acolhimento verdadeiro para aquele que está perdido no próprio erro. Mas você tem esse mapa. A sua trajetória pelo deserto da compulsão e do arrependimento te deu um conhecimento prático e profundo sobre a anatomia do sofrimento humano. E esse aprendizado não aconteceu por acaso. Ele tem uma utilidade prática para o seu amadurecimento. Cada noite passada em claro, cada promessa quebrada, a cada lágrima escondida serviram para quebrar a sua arrogância e construir a sua resiliência. Você foi testado e moldado no escuro, para ser capaz de desenvolver uma visão que a maioria das pessoas não possui. Você aprendeu a enxergar as nuances da mente humana porque foi obrigado a lidar com as suas próprias contradições mais profundas. Para que essa dor deixe de ser um fardo inútil e passe a ser uma maior ferramenta de crescimento, você precisa mudar radicalmente a forma como se relaciona com o seu passado. Pare de olhar para a sua história com ódio, arrependimento ou vergonha crônica. Pare de achar que ter uma mente estável significa nunca mais enfrentar dificuldades ou desejos latentes. A verdadeira saúde mental não é a ausência de cicatrizes, mas sim o orgulho de saber que você sobreviveu a elas e saiu mais forte do outro lado. A sua história ganha um significado real no momento em que você para de se perguntar: por que a vida foi tão injusta comigo? E passa a questionar: como eu posso usar tudo o que aprendi nessa escuridão para me transformar em alguém melhor e ajudar as pessoas que estão passando pelo mesmo caminho nesse exato momento? Durante muito tempo, o comportamento compulsivo foi o seu mecanismo de defesa. Foi a forma improvisada e desesperada que a sua mente encontrou para conseguir respirar em meio a uma pressão emocional que parecia insustentável. Em certos momentos do passado, essa anestesia pode ter sido necessária para que você não desabasse por completo. Funcionou como um gesso sobre uma fratura exposta, te protegendo até que você ganhasse alguma estrutura interna. O grande problema é que o gesso que protege o osso quebrado ontem se transforma na armadilha que impede o membro de se movimentar e ganhar força hoje. Chega um momento da nossa evolução em que a proteção vira uma prisão de segurança máxima. O mecanismo que te ajudou a sobreviver no passado é o mesmo que está te impedindo de viver plenamente no presente. A verdadeira virada de chave acontece quando o desconforto de continuar levando a vida no modo automático supera o medo que sentimos de encarar a mudança de comportamento. Nesse dia, você para de olhar para os seus impulsos com desespero e passa a olhá-los com curiosidade. Você começa a tratar o desejo não como uma ordem que precisa ser obedecida cegamente, mas como um dado de informação sobre o seu estado interno. Nesse exato instante de lucidez, a dor perde o poder de te controlar e passa a ter um propósito claro. Ela deixa de ser apenas um sofrimento egoísta, que te isola do mundo e passa a ser a ponte que te conecta com a realidade de todas as outras pessoas. Vira a base do seu maior talento, a capacidade de olhar nos olhos de alguém que está passando pelo pior momento da vida, estender a mão com total sinceridade e dizer, sem precisar de discursos longos ou palavras difíceis: eu sei exatamente o que você está passando. Eu já estive nesse exato lugar escuro. Você não está sozinho e existe uma saída. Somente quem teve a coragem de descer até as suas próprias profundezas e encarar as suas piores sombras adquire a autoridade necessária para guiar os outros para fora do labirinto. Você se encontra agora diante de um novo entendimento, com um panorama completo de tudo que o fogo da sua história de vida revelou. A sede que parecia impossível de saciar te mostrou que as respostas fáceis e os prazeres superficiais do mundo nunca serão suficientes para preencher a sua mente.
As quedas repetidas que pareciam grandes fracassos foram os movimentos necessários para quebrar o seu orgulho e te forçar a descobrir quem você realmente é por baixo de todas as aparências sociais. A sombra que antes te causava medo e vergonha revelou-se, na verdade, o mapa mais precioso para indicar onde a sua mente precisa de cura e atenção. Os seus erros do passado e as suas batalhas diárias contra a compulsão nunca foram defeitos de fabricação ou sinais de que você nasceu para sofrer. Eles foram, na verdade, mensageiros severos que a vida utilizou para te arrancar da superficialidade e te forçar a desenvolver uma mente profunda, resiliente e madura. Você foi treinado no escuro para ser capaz de sustentar a luz quando ela finalmente chegasse. Essa jornada de autoconhecimento não tem um ponto final definitivo. A vida continuará testando a sua maturidade através dos desafios da rotina e das pressões do trabalho e das contradições de seus sentimentos. Mas a partir de agora, as regras do jogo mudaram completamente, porque você aprendeu a arte de escutar a si mesmo. Você não precisa mais operar no piloto automático da impulsividade. Você aprendeu a encontrar o sinal no meio do barulho, a buscar o significado que existe por trás do desejo e a entender a verdadeira fome que te move. A sua consciência despertou para a sua própria realidade interna. E quando compreendemos de verdade o que nos move por dentro, o vício perde o poder de nos controlar do lado de fora. Você deixou de ser a vítima do processo para se tornar o grande arquiteto da sua própria libertação. Se você gostou desse conteúdo, considere curtir esse vídeo e se inscreva no canal. Assim, você ajuda o meu trabalho e ajuda outras pessoas que possivelmente estão precisando desse vídeo. Até o próximo.